Olha, vem ver o sol nascer, tanta beleza. Alguém espera por você. Vem sorrir, mostra o dom de amar, o teu carinho tão belo em tua alma. E vai levar o amor, vai buscar a paz dentro do coração. Vai levar o amor, vai buscar a paz dentro do coração. Olha, vem ver o sol nascer, tanta beleza. Alguém espera por você. Vem sorrir, mostra o dom de amar, o teu carinho tão belo em tua alma. E vai buscar o amor, vai levar a paz dentro do coração. Não vai levar o amor, vai buscar a paz dentro do coração. Não basta só viver, é preciso sempre amar, é preciso confiar. Não bastam as palavras que se perdem pelo ar. É preciso confiar e amar. Confiar e amar. Confiar e amar. Então, nesse momento eu convido a todos que a gente possa serenar os nossos corações, elevando os nossos sentimentos ao nosso Criador, à espiritualidade amiga que nos acompanha, agradecendo a dádiva de mais um dia, dessa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos juntos, para termos trocas tão positivas, para podermos construir sentimentalmente laços afetivos que nos ajudam, que nos fortalecem diariamente. Agradecemos a essa doutrina maravilhosa que tanto nos ajuda e nos direciona e nos mostra um caminho mais seguro, que nos aproxima do Mestre, que nos aproxima e nos dá o retorno à casa do Pai. E sabemos que depende de nós esse retorno. Agradecemos a cada um que está aqui presente, pela boa vontade, pelos nossos corações que se unem num propósito. E assim pedimos para que essa noite possa ser abençoada, que as palavras do nosso irmão Tiago possam tocar-nos profundamente e que saiamos aqui com mais disposição e vontade de nos aprimorarmos, de caminharmos na seara, no caminho do Mestre. Que tenhamos um trabalho em sua totalidade, de plenitude, e que possamos absorver a mensagem da melhor forma possível. Que assim seja. Boa noite.
É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 104, cujo título é Nos Mesmos Pratos, e que está em Mateus capítulo 26, versículo 23. Nossas palestras estão postadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema, Nos Mesmos Pratos, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Tiago Pimenta, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Tiago. Pessoal, boa noite novamente. E com muita alegria, né, com muito respeito também que eu venho falar até vocês. Algo que eu não posso deixar de mencionar é que eu conheci a doutrina aqui nessa casa. Vi essa casa nascer, né, num barracãozinho aqui no fundo, numa fábrica de blocos, né, Zé Eustáquio? Então é bem, para mim é uma emoção especial estar aqui hoje, nessa oportunidade, né? As meninas aqui cantando de forma majestosa, entre elas trocaram no trecho da música, entre buscar e levar, né? Então eu que busquei tanta coisa aqui nessa casa, hoje eu estou tentando trazer algo. Então é uma honra estar aqui, com muito respeito, peço licença a todos para compartilhar essa reflexão aqui com vocês. O capítulo 104 do livro Vinha de Luz é um capítulo bem interessante. Quando a gente vê, né, nos mesmos pratos, o título não é tão intuitivo, mas ele é repleto de conteúdo, né? Conforme eu costumo dizer, o poder de síntese de Emmanuel é esplêndido, né? Ele consegue entregar muita informação, muito ensinamento, com muita qualidade, né? Em trechos curtos. Então isso aqui daria um seminário, embora o capítulo é pequeno. Então eu vou convidar a todos, eu fiz algumas telas, essa primeira com o título, né? Na segunda eu coloquei a parte do Evangelho, que diz, né? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Analisando um pouquinho essa passagem aí do Evangelho de Mateus, me chamou a atenção uma parte que fala de mão no prato, né? Isso aí me chamou um pouquinho de atenção, eu queria frisar agora para ajudar a gente a descorrer o assunto. Outra coisa também que me chamou a atenção é o me há de trair, né? Quando a gente pensa em Jesus, todo bondade, todo amor, como de fato é, falando de traição, chama também a atenção, né? Que a gente tem tanto acesso a tantas mensagens, né, falando de amor, de benevolência, e quando fala de traição também chama um pouquinho de atenção. E isso provavelmente me intuiu em algo que eu queria compartilhar com vocês a respeito da traição. Quando a gente fala de traição, escuta falar nesse termo, né, em relação ao contexto de Jesus, né, encarnado, a gente lembra de uma personalidade, né, que ainda hoje estão perseguidas, né, tem dogmas, tem rituais ainda que manifestam essa perseguição, essa condenação. Alguém pode me ajudar aí a relembrar de quem que eu estou falando? De Judas, né? Tem eu não sei qual que é o contexto, mas tem um evento, né? Perseguir o Judas, que bate com pau no Judas, assim, atualmente. Não é isso? Não é verdade? Então eu queria falar um pouquinho antes disso,
porque eu acho que é muito útil. Por quê? Outra frase também muito dita, que a gente sempre escuta, é que nenhuma ovelha se perderá, né? Isso é um fato. Então, vou começar discorrendo um pouquinho aqui sobre Judas, e a gente vai dar sequência. Tá bom? Pode ser assim? Pessoal, alguma participação, alguma coisa, por favor, fique à vontade, tá? Trouxe ali uma cena, que é do beijo, né? O beijo de Judas, que foi o sinal que Judas, no seu plano de usar a política como um veículo para colocar a doutrina cristã, né, em evidência. Infelizmente, a estratégia dele, né, não teve resultado que ele esperava. Ele foi minimamente distraído, talvez. Mas essa cena ali nos remete a esse momento, né? Mas eu vou voltar um pouquinho antes. Eu vou falar de Aitofel. Aitofel é uma reencarnação pregressa de Judas. Aitofel era um conselheiro do rei Davi. E o que aconteceu com Aitofel? Um dos filhos de rei Davi se revoltou contra o pai. Ele queria tomar o trono do pai, por não concordar. Exatamente. Absalão, né? Ele revoltou contra o pai e queria derrubar o pai dele no trono. Então ele organizou toda uma revolta, de fato ele reuniu um exército, e ele conseguiu o apoio de Aitofel, que também discordava de algumas coisas, de algumas atitudes, de alguns conceitos, né, do rei Davi. E essa investida contra o reino de Davi foi frustrada. Aitofel, o filho de Davi, foi morto. E Aitofel, diante daquele cenário, daquele contexto de fracasso, de derrota, ele tirou a própria vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque Judas também, quando frustrou o seu plano, né? Embora as suas intenções não eram de acordo com o que se decorreu, Judas também, infelizmente, acabou optando por essa opção. E no texto, pede muito respeito ao Judas redimido, né? Pede respeito, com todo respeito ao Judas redimido, a gente usa a lição de Judas. E falando mais um pouquinho de Judas aí, para chegar na remissão de Judas, vou falar um pouquinho de Joana d'Arc, né? Joana d'Arc foi uma das últimas encarnações aí de Judas. Joana d'Arc, uma mulher que nasceu na França, né, no ano de 1412. E aos 13 anos, Joana d'Arc teve um contato com a mediunidade. Inspirada pela mediunidade, ela se vestiu de homem, né, cortou o cabelo e entrou para o exército, né, para libertar a França. E o que houve? Ela foi traída também. Ela foi descoberta, foi traída, foi julgada, foi presa e foi queimada viva. Justamente por ser condenada por feitiçaria, né? Ela, como foi considerada uma bruxa, por bruxaria, foi condenada a ser queimada viva. Ou seja, nesse instante, nesse momento, nessa encarnação, foi uma finalização de séculos de remorso de Judas, e onde, a partir daí, Judas redimido conseguiu dar sequência na sua trajetória. Inclusive, Humberto de Campos, né, o escritor, ele fez uma entrevista com o espírito de Judas. Ele teve uma entrevista às margens do Rio Jordão. E essa entrevista foi narrada para Chico Xavier. O ano foi de 1935. Eu gosto de datas, né? Para a gente saber aí, para a gente ter pelo menos uma escala, para a gente saber
quanto custa caro, né, algumas atitudes, né, quantos séculos, quantos anos. Então, acho que a gente tem que ficar bem atento em cada oportunidade que temos, né. Mas em 1935, Chico Xavier recebeu esse relato de Humberto de Campos, né, que narrou essa entrevista com Judas. É muito comum, né, espíritos já mais evoluídos, eles visitarem lugares ali e reverem quadros, os quais permitiram que eles aprendessem, né? O fato da oportunidade de se educar, que é o que temos hoje aqui, estamos num planeta aí com objetivos claramente educativos, né? São propostos a nós objetivos claramente educativos. Deus não é um Deus que pune. Mas é muito comum esses espíritos visitarem esses locais, reverem esses quadros e analisarem, pensarem sobre aquilo, e isso é de muito valor. E nessa narração de Humberto de Campos, ele questionou, né, ele contou para Chico Xavier que ele questionou Judas, se de fato o que aconteceu é o que era narrado, né, historicamente, né? E Judas contou para ele, explicou para ele que ele tinha outro intuito, né? O intuito dele era, como eu já disse, usar a política, né, como uma ferramenta para que o cristianismo fosse implementado. Ele arquitetou todo um plano. Naquele tempo, era um engano muito comum, né? A população, a humanidade naquele contexto, naquele momento evolutivo, eles esperavam que o Messias iria libertá-los de Roma, né? Roma era o problema, era o opressor. Eles não entendiam que ainda eles tinham que se libertar de si mesmos. Então, Judas narrou isso para Humberto de Campos, e então isso ainda ficou mais claro, né, essa questão do Judas redimido. Eu achei interessante trazer isso para a gente dar continuidade. Mas voltando um pouquinho lá no trecho do Evangelho, quando a gente diz, né, comer nos mesmos pratos, né, meter a mão no prato, comigo meter a mão no prato. Quem come no prato com a gente, né, no nosso contexto aí social, quem come junto com a gente é a nossa família, não é verdade? A gente divide a mesa com a família, não é isso? Por que eu estou dizendo isso? Jesus amplamente usava de alegoria, né, nas suas mensagens. Então, inclusive com o objetivo de ter mais acesso, né, a um povo que ainda tinha um intelecto menos desenvolvido a esse tipo de análise. E geralmente Jesus também usava de muitas histórias para conter a atenção. Esse tipo de texto também é mais fácil para memorização, né? Mas o que é que Emmanuel traduz para a gente dessa mensagem? Já sob a luz da doutrina espírita, né? Que já não é tão limitada, inteligivelmente falando. Emmanuel traz para a gente que essa análise a gente deve refletir em relação à nossa família. Vou trazer um trecho, inclusive, de um livro, na verdade do Evangelho. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, os que encarnam numa família, sobretudo, como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, né? Ou seja, a nossa família, por que eu estou trazendo esse texto? Eu quero frisar aqui que esses espíritos simpáticos que se reúnem novamente no contexto familiar, na maioria das vezes, eles já são ligados por relações anteriores. Já existe um contexto onde essa associação começou a se formar. Não é isso? E, principalmente, já existe uma afeição. Um espírito já se liga ao outro, né?
Tem trechos, por exemplo, no Livro dos Espíritos, que pergunta algumas perguntas, não vou lembrar o número exatamente. Pergunta por que geralmente filhos tendem a puxar, né, a herdar o caráter dos pais. Não é uma herança. Esse espírito encarnado naquela família, ele tem um caráter parecido por afinidade com aquela família, onde essa ligação se constrói e o contexto familiar é formado, né, dentro do planejamento espiritual. Mas dando sequência ainda no texto do Evangelho, também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. O que seria esse antagonismo? Ideias contrárias, né? Então, nem sempre, por simpatia, a gente vai ter essa conexão. Como diz aqui concluindo esse trecho aqui do capítulo 14, né, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito também que não tem afinidade, ele pode vir com qual caráter? Educativo. É com esse espírito que a gente vai se desenvolver. Ele vai trazer para a gente experiências nas quais a gente vai ter que se esforçar. Não está lá no Evangelho também? Que o verdadeiro cristão é aquele que se esforça, né, para dominar as suas más inclinações. Não é aquele que conseguiu, né, no nosso contexto atual, é o que se esforça. Eu vou trazer um exemplo aqui, inclusive, dessa questão. Vou tentar sintetizar isso, quando eu trouxe bem essa análise aí da família, que é o seguinte: vocês já repararam que às vezes a gente vê uma notícia no jornal, não precisa nem ser de outro país, nem de outro estado, talvez numa cidade vizinha, que a gente vê uma notícia às vezes triste, né? Um fato, um crime talvez, uma notícia ruim. A gente às vezes durante a notícia, está assistindo um jornal, a gente até se comove. Mas entrou ali o comercial, a gente já esquece daquilo, não é verdade? Não é isso, é um fato. Mas e quando é na nossa família? Né? Quando é dentro de casa? E quando é alguém que come no prato com a gente? Aí dói, não é verdade? Aí a professora nos visita. A professora que eu me refiro é a dor, né? A professora mais eficiente que tem. Não tem aquele caso do Haroldo, do cachorro no posto de gasolina? Alguém conhece esse caso? Não? Esse caso é o seguinte: tinha um viajante, né? Esse viajante no automóvel dele ali, o automóvel dele começou a acabar o combustível e ele parou num posto de combustível e pediu para o frentista completar o tanque, né? E durante o processo ali, né, para completar o tanque, é demorado, né, o tanque é grande, o motorista viu que tinha um cachorro chorando. O cachorro estava deitado, mas chorava e uivava, e dolorido, aquele uivo. E o motorista perguntou para o frentista, né? Frentista, o que está acontecendo? Aquele cachorro ali, ele está chorando tanto. Por quê? Aí o frentista falou: aquele cachorro, não, ele está ali chorando tem um tempão. Eu disse: mas por quê? O que está acontecendo que ele não sai dali? Aí o frentista falou com ele o seguinte: sabe o que é? É que ele está deitado num prego, e a dor que o prego reflete nele é suficiente para ele chorar, mas não é suficiente para ele levantar. Então, quando eu falo que a dor é uma professora, é nesse sentido. É ela que vai nos fazer levantar, tirar a gente da zona de conforto, né? A nossa proposta encarnatória não é um passeio, né? Isso aqui não é a Disney, né? A nossa proposta encarnatória é aprender. E nós, como espíritos ainda em desenvolvimento, dependemos da dor para nos mover.
E como eu disse, às vezes essa dor, quando a gente só vê em outro contexto, ela não nos incomoda o suficiente. Mas quando é dentro de casa, quando é alguém que come no prato com a gente, ela faz a gente se levantar, né? Inclusive, no próprio texto, né, no capítulo do capítulo do livro, tem uma parte que diz: o infrator mais temível é o amigo transviado, o companheiro leviano, o irmão diferente, né? Aqui não está o inimigo mais temível, mas o infrator. O caráter educativo dessa mensagem é o que a gente tem que dar ênfase. É muito educativo, né? Falando um pouco aí desse contexto, um amigo, companheiro, irmão, é quem ainda, né, de fato, compartilha com a gente esse contexto familiar. No Livro dos Espíritos, inclusive, na pergunta 775, Allan Kardec questiona os espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é curta: uma recrudescência do egoísmo. Quando eu estava montando essa reflexão, a palavra recrudescência me despertou curiosidade, porque eu não conhecia, fui lá no Aurélio. Recrudescência é o aumento significativo de sintomas, né? Um aumento muito grande, repentino, de grandes proporções. Então, fora do contexto familiar, nós, né, isolados, nos tornaríamos ainda mais egoístas. Por isso, Jesus, numa frase de uma ou duas linhas, trouxe a questão de quem comigo mete a mão no prato. Certo? Ainda trazendo alguns trechos aí para a gente poder avançar na nossa análise, né, na nossa reflexão, eu trouxe aí um trecho da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então vamos falar um pouquinho, olha que legal, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família. Vocês já repararam que dentro de casa, às vezes, alguns integrantes, né, da família, às vezes um pai, chega em casa e não tem tanta paciência, mas lá na rua ele tem uma postura legal? Isso é comum, né? Infelizmente, talvez hoje não tanto, mas acredito que talvez antes, né, num contexto cultural de talvez meio século atrás, isso era mais comum. Os nossos pais nos educavam como eles eram educados, né? Não tinha tanto aquele diálogo, era mais na base da imposição, né? Mas onde eu quero chegar é no seguinte sentido: às vezes dentro de casa o pai tem reações abruptas, mas fora não. Não condenando a figura pai, mas chamando a atenção para pequenos detalhes, pequenas ações do dia a dia, né? Um bom dia com atenção. Talvez a gente no trânsito. O trânsito é uma ferramenta de disciplina extraordinária. Todo mundo no trânsito tem uma história para contar, não é verdade? Então, nesses pequenos momentos, né, em família mesmo ali, é que a gente treina isso. É onde isso talvez até nos incomoda muito mais. Talvez pequenas coisas que a gente recebe, aqui está falando exercer piedade para com sua própria família. Dentro da família, às vezes um puxão de orelha no sentido de chamar a nossa atenção, às vezes alguém que não tem tanta disponibilidade para conosco, né? Você quer um pouco mais de atenção e a gente o quê? Cobra, se vitimiza. A gente não exerce tanto essa piedade. Mas lá fora não, lá fora está tudo bem, está legal. E a gente perde a oportunidade de se educar ali dentro de casa.
a família é o pilar da sociedade, né? Deus, Jesus, né, dentro da sua misericórdia divina, Ele entrega para nós o contexto familiar. Inclusive, Deus monta esse contexto familiar com o amor, né, paterno, o amor materno, o amor fraterno, o amor do filho para com os pais, de tamanha proporção, para que eles se ajudem mutuamente, para que eles cresçam juntos, né, de fato, moralmente falando. O que, aliás, infelizmente é muito esquecido, está na pergunta 681 do Livro dos Espíritos, inclusive. Mas ainda dentro desse contexto, por que a família é o pilar da sociedade? Porque se dentro de casa a gente conseguir se educar e alcançar esse objetivo, lá fora vai ficar mais fácil. É a mesma questão do jornal, não é? Amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus acima de tudo. Como que eu vou amar o meu... Que próximo que eu estou falando? É o meu próximo que está aqui do meu lado, a Lilian? Ou é o próximo que me fechou lá no trânsito, eu enchi a mão na buzina ali para ele? Qual que é esse próximo? O nosso objetivo é todo o planeta. Vi uma palestra aqui, inclusive, o Zé Eustáquio falou sobre a guerra, né? Hoje a gente tem 2 guerras em andamento, né? Eu posso afirmar para vocês que durante esse período aí, 2 guerras não, salvo engano, tem uma guerra acontecendo na América Central também, que a mídia não explora tanto. Mas eu confesso para vocês que nos últimos dias, eu não lembrei dessa guerra todos os dias. Não come comigo no prato, não está na mesa comigo. E onde que está o meu objetivo de amar a todos nesse cenário? Quando eu falo de mim, que não me lembro desses irmãos que estão passando por uma situação de extremo sofrimento. Qual que é o meu nível de compadecimento para com eles? Então, hoje, no nosso cenário, a gente tem que treinar dentro de casa. É onde a gente tem o alcance, onde a gente tem condição mesmo, né? Algo interessante também nesse contexto aí, lá no texto, diz para a gente, né, que na nossa vivência cristã, nós vamos nos deparar com grandes lutas e provas, né? Como eu disse, a gente não veio no mundo a passeio, estamos aqui para aprender, a dor é uma professora, então a gente vai esbarrar mesmo num espinho daqui, vai dar uma trombadinha de lá. Para quê? Para que essas lutas e provas que a gente se deparar possa nos mover, possa nos fazer mover, né? E a nossa oficina é a família. Família é a oficina de reparação. E ainda, né, dentro do exemplo que eu usei da música aqui, de levar, de buscar, a gente deve ser muito vigilante. Por quê? Porque no texto, né, como foi trazido por Jesus, Jesus falou de traição, porque Jesus é puro amor, Jesus perdoa, que Jesus, inclusive, depois do Calvário, a primeira coisa que ele fez foi socorrer Judas, já desencarnado, né? Então, lá não fala do perdão, porque nós, no nosso cenário, né, nós vamos nos deparar com 2 moedas nessa questão. Então, a lição, ela é em favor de quê? Da vigilância. Devemos estar vigilantes a todo o momento, principalmente porque vamos nos deparar com essas 2 moedas nesse contexto durante todo o momento. Porque em algum momento a gente vai assumir um papel, o do traidor. E naquele momento que a minha família precisar de mim, precisar da minha compaixão, do meu tempo, da minha benevolência, da minha compreensão, né? Eu vou traí-los, não é verdade? Eu vou deixar o meu egoísmo ali falar mais alto, e eu vou abrir mão da oportunidade de fazer o que se espera, né? O que Jesus espera de nós. Lá em Paulo Estevão não tem a frase que a obra integral é do Cristo, né? Mas o serviço aqui é nosso, para com o próximo. Então eu vou perder essa oportunidade? Entra a vigilância,
Em outro momento, eu posso assumir o outro papel, que é do traído, né? E quando eu estiver nesse papel, eu tenho que me exemplifique no Senhor. O exemplo, ele é transformador, é só o exemplo que transforma, né? O Evangelho é uma obra maravilhosa que foi escrita por outras pessoas. Jesus não escreveu o Evangelho. Jesus viveu, Jesus é o Evangelho. O Evangelho não é algo que a gente coloca debaixo do braço, né? O Evangelho a gente vive. E quando a gente vive, a gente é o exemplo. Não é verdade? Então, pessoal, ainda dentro desse contexto aí, eu trouxe também um texto de outro livro, que é o livro Família. Na lição número 1, inclusive. O que diz nesse trecho? É o seguinte: muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Quem não auxilia a alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Está lá no livro Família. Isso aqui a gente já comentou um pouquinho lá no início, né? Se eu estou numa escalada evolutiva, eu mudar o mundo é um pouquinho difícil, embora eu possa contribuir. Mas se eu mudar o meu contexto dentro da minha família, se eu conseguir auxiliar alguns, sem eu conseguir auxiliar alguns, como que eu vou ir ao socorro de muitos? Né? Não é verdade? Então essa oportunidade, esse compromisso, de fato, é dentro de casa, é com quem mete comigo a mão no prato. Ok? Ainda discutindo essas duas moedas aí, né, de nos vigiar para não sermos o traidor, e também no papel de, às vezes, o traído, eu ainda falo um pouco do testemunho, né, porque o testemunho, ele vem, a oportunidade do testemunho, ele bate a nossa porta a todo momento, em coisas pequenas, talvez em alguns momentos, né, todos de nós em coisas maiores. Mas nesse momento aí do testemunho, nós temos um caminho, nós temos um propósito, né? Porque o desafio, ele é inerente da vida. Então, na hora que o testemunho nos bater à porta, que saibamos imitar Jesus nos grandes dias, né? Que tenhamos a dignidade, a serenidade, a paz que Jesus nos inspira, para que a gente possa reagir ou não reagir, né, da melhor maneira possível. Então, pessoal, com essa frase, eu chego ao final aqui da nossa reflexão. Quero dizer que esse tema, ele mexeu muito comigo, muito. Eu espero que ele possa ser útil para cada um de vocês, né? Que cada um de vocês, no seu universo íntimo aí, né? Cada um tem uma interpretação, uma visão, cada um sabe onde que o seu desafio te aperta, né? Onde a pedrinha no sapato aperta ali, e que possa ser útil, né? Que principalmente possa ser útil, e que essa reflexão tenha resultados positivos para todos nós. Então, eu agradeço fortemente.